Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Léo Cunha E eu sou a Diana Cunha. e hoje vamos falar de um assunto de transformação. Aliás, todos que vêm aqui têm muita transformação, né? Mas esse aqui também tem bastante, né? Eu Isso vi a mesmo. idade dele, eu achei que ele tinha 15 anos, cara, pessoalmente, conhecendo. Vocês vão ver, vocês vão ver. Com quem que nós vamos falar? Nós vamos falar, mesmo tendo pouca idade, de um empresário de super sucesso que é o Judá Capágio, que é CEO da Alaska Mídia e da Alaska Assessoria. Seja muito bem-vindo, Judá. É um prazer estar aqui Bem-vindo, com Judá. vocês. Prazer a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como você está assistindo, mas seja muito bem-vindo a esse bate-papo. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente colocar na mesa aquilo que realmente é necessário para o sucesso de muitos por aí, né? Com certeza, nós que agradecemos a sua presença Obrigado. aqui. Mas antes, rapidinho, a gente vai ouvir um recadinho da FE Investimentos do Felipe Santos. É rápido. Você já se sentiu perdido ao tentar entender o mundo dos investimentos? Imagine agora estar no controle total das suas finanças, realizando seus sonhos e objetivos sem preocupações financeiras. Isso é possível e eu tenho o caminho certo e mais rápido para você. Com a mentoria de investimento ágil, você terá acesso ao que eu chamo de supletivo dos investimentos, onde eu vou pegar na sua mão, passo a passo, a investir com as mesmas técnicas dos grandes investidores e identificar as melhores oportunidades do mercado. Não importa se você é iniciante ou se você já tem alguma experiência. O meu método irá te guiar rumo ao sucesso financeiro. Não perca mais tempo. Comece a investir no seu futuro agora. Tempo passa. Comece. Aproveita agora, nesse exato momento, clica aí no link que está na nossa bio aqui no YouTube e adquire a sua mentoria por um valor extraordinário. Essa mentoria direto com o nosso link aqui do Eu e Ela Podcast. Você adquire a mentoria ágil da FE Investimento por R$ 497. Não perca a oportunidade de fazer o seu dinheiro ser seu de verdade. Judá, vamos ao que interessa agora, a parte mais Vambora. importante desse episódio, né? Cara, com 21 anos, você já é CEO, né? Você começou quanto tempo? Eu comecei tem 10 meses. Caraca. Em 10 meses eu consegui transformar uma empresa que não era nada em algo A empresa já milionário. existia? Não, então. A empresa, na verdade, eu criei ela em 2023. Porém, é aquela criação que você só dá um nome e não faz nada para agir, sabe? Então, na minha mente, eu já tinha criado a Alaska, eu sabia o que ela iria fazer, qual era o propósito dela. Aí tirei o CNPJ, mas não atuava em nada. Só que em julho do ano passado, em julho do ano passado, eu tive uma oportunidade de entrar na parte de produção de audiovisual. E foi um empresário que me achou realmente do nada dentro do condomínio. Ele olhou pra mim e falou assim: acho que esse cara aí tem alguma coisa Dentro do diferente. condomínio onde você morava? Aham, É mesmo? aham. Caraca, Porque eu cara. tinha me mudado e fazia 3 meses que eu tava ali. E o cara chegou pro porteiro e disse: Quem é aquele menino ali? Será que ele é DJ ou modelo, alguma coisa assim? Que ele gostou da minha aparência. Aí o porteiro veio até mim e falou: pô, tem um empresário aqui que quer falar com você. Eu, tá bom, vamos lá. Mas, tipo, sem dar credibilidade nenhuma. Vamos só falar com ele. E acabou que o cara me chamou no Instagram. Tive essa oportunidade de começar no audiovisual. E a partir dali, Deus foi abrindo os caminhos, as coisas foram acontecendo. E em 10 meses eu consegui construir algo gigantesco. Que é, na Caramba. minha cidade, uma referência no meio do audiovisual. Graças a Deus. E, cara, e como é que é sustentar os pais, a família, assim, tão jovem, cara? Cara, então, é uma honra, na verdade, fazer isso, porque meus pais, eles sempre batalharam muito, principalmente no meio da religião, que eles são pastores, então é muito incerto algumas coisas, sabe? Então, eles sempre batalharam pra mim, pra eu ter tudo que eu queria. Obviamente, nem sempre era possível. A Sim. gente teve uma época da nossa vida que eu não tinha, às vezes, o que comer, o que levar pra escola, mas assim, nunca passei fome, sempre foi algo muito, muito grandioso. Deus sempre fez milagres. Então hoje eu poder proporcionar isso para eles, o que eles precisarem eu proporcionar, tanto na parte de pessoal, tanto na parte profissional deles, ou então na religião, na igreja, eu conseguir ajudar isso é algo muito honroso para mim. Então eu não tenho nenhum tipo de barreira para ajudar eles, para fazer o impossível. Tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer para eles, porque eles sempre fizeram isso comigo. Sabe quando os pais não têm dinheiro e deixam o filho lá 1 ano, 2 anos estudando e depois faz aquele acordo na escola? Então, meus pais já fizeram muito isso. Curso, enfim. Então, hoje eu poder proporcionar isso pra eles é honroso, mas também muita responsabilidade.
Cara, e para eles, assim, a sensação deles? Então, eles falam que é um orgulho muito grande. Maneiro. É um orgulho muito grande. Eu fico feliz por isso, porque a partir do momento que os seus pais veem você com outros olhos, com olhos de maturidade, é muito diferente a relação, né? Porque com 21 anos, mesmo que você tenha essa maturidade, mesmo que você seja o CEO do seu próprio negócio, você ainda tem 21 anos. É. Então, para os pais, sempre serão filhos. Então, sempre vai ter aquele momento que os pais vão querer ser pais. Os pais vão querer ser os sócios do seu negócio. Então, às vezes fica Embate. esse embate, mas acaba que é muito tranquilo, é muito de boa. E a Mas relaxa gente que com 40 também eles vão continuar assim, tá? vão continuar assim, eu sei. E tá tudo bem. Relaxa. É o cuidado dos pais. Hoje, esse chamado que você teve desse empresário foi para que tipo de trabalho, assim, de audiovisual, mas dentro do quê? Então, porque quando eu comecei a Alaska, eu não sabia que havia diferenças dentro desse ramo de filmagem, edição. Eu achava que era só mídia, marketing, tudo era a mesma coisa. Na verdade, não é. É, a gente também. Então, quando Você ele. percebeu na prévia, né? Que a gente também, né? Mas é normal É. isso, é normal. Então, ele chegou pra mim querendo marketing. Eu falei, não, a gente faz marketing. Só que marketing não é somente filmagem e edição. É estratégia, é roteirização, é muitas coisas que engloba isso. O marketing acaba sendo o pré e o pós, né? Uhum, é tudo. O Que marketing você é tem que tudo. planejar antes, executar depois e alguém fazer a preparação. Exatamente. Eu achava que tava Tudo tudo englobado. Isso aí. É. Só que, na verdade, ele queria uma produção de audiovisual para os eventos dele. Porque ele tem uma produtora de eventos na minha cidade. E acabou que hoje eu sou sócio dele, da empresa dele de eventos em Niterói. Mas ele me chamou para isso, para fazer uma produção de audiovisual. E a partir dali eu fiz todos os eventos dele. Cara, nós não comentamos, mas a gente tem um imã com Niterói aqui, sabia? Sério? É. Niterói, São Gonçalo, É. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. É, Aham. Que é no a gente, Rio também. esses 3 pontos assim, vira e mexe, tem gente de lá aqui, já reparou? É, verdade. E olha que não é nem um conectado com o outro, cara. É raro um ser conectado com o outro. Inclusive pra o poder vir. Pedro, né? É, o Pedro. O Pedro também é de lá, de É de Niterói. Niterói. Ou era, já foi. É, Fonseca? já foi, é. Conheço. Então, assim, Niterói, a gente tá quase indo pra Tá Niterói, reinando né? aqui. É. Como lidar com a questão da ética em relação. Você é jovem, né? Uhum. Então acaba chegando muitas propostas, acredito eu, para você em relação a essa parte de audiovisual. Como que você faz para não perder esse senso do que é certo ou errado para você na sua cabeça? Meus pais sempre me trouxeram muita consciência do certo e do errado, né? Porque como eu nasci em berço evangélico, a gente acaba tendo muitos paradigmas já desde quando a gente nasce. Para mim, não é difícil ter essa ética porque meus pais sempre lidaram com pessoas de todos os tipos, de todas as formas, de todas as maneiras, todos os problemas. Então eu sempre vi a liderança como alvo. Eu sempre quis ser líder, sabe? Do meu próprio negócio. Então, para mim, a ética é um pouco mais complicado quando eu estou na frente de pessoas que são soberbas, gananciosas. Ah, isso não existe, cara. Pô, Isso não existe. quem me dera, quem isso me é, isso é dera. invenção, O isso que não mais existe. tem hoje é isso. É. Eu fico, assim, indignado. Honesto hoje é raridade. É raridade. Impressionante. Honestidade de pessoas que queiram te ajudar. Honestidade difícil. hoje é um diferencial, que não era nem pra ser diferencial em nada, mas é um Exatamente. diferencial. É engraçado Muito, isso. muito, muito, muito. Até o contato. A pessoa chega com contato e rasga na tua frente, se ela quiser. Então, hoje em dia não tem muito isso. Dependendo do poder que a pessoa tem, é muito complicado algumas coisas. Mas a minha ética, ela sempre é a mesma. Ela é sempre pautada naquilo que Deus e minha família me ensinaram. Então, eu preciso ser responsável, preciso ser ético, preciso estar bem posturado na frente daqueles que estão comigo à minha frente. E sempre passar aquilo que é a verdade, e não passar uma ilusão. Então, quando você passa a verdade e consegue executar aquilo que é dito, é muito tranquilo você viver. É muito tranquilo você agir e ter uma ética sã, porque a sua ética ela vai passar de boca em boca. Não, pode confiar naquele garoto, ele só tem 21 anos, mas ele é bom. Ele é honesto, ele sabe o que faz, ele age da maneira que tem que ser feita, sabe? Então, pra mim é muito tranquilo, porque eu nasci sendo criado nessa base, sabe? Uma curiosidade, Judá, como é que você conseguiu montar essa equipe, assim, para trabalhar? Então, começou comigo. E rapidinho, só complementar. É grande? Então, hoje eu tenho 29 funcionários. Então, começou comigo somente. E a partir do segundo mês começou a vir muita proposta de trabalho. Deus começou a movimentar muito forte. Então, eu comecei a chamar amigos a fazer freelances.
Só que chegou um momento onde eu precisava das minhas próprias pessoas, das minhas próprias mãos de obra. Então eu comecei a realmente contratar. Ah, você precisa de um trabalho, precisa de um emprego nessa área, você tem conhecimento? A pessoa, sim, então, tá interessada em trabalhar comigo? É assim que funciona, é assim que faz, vamos fazer algo maneiro aqui. E assim foi indo. Aí comecei na parte administrativa, jurídica, comecei a chamar as pessoas que eu conhecia, a chamar equipes, porque a partir dali tem que ter o RH, administração, jurídica, aquilo tudo que faz uma empresa acontecer. E aí a gente começou a trabalhar juntos nisso e começamos a captar esses tipos de funcionários que estavam querendo. Porque hoje em dia todo mundo quer mídia. Hoje em dia todo mundo Uau. trabalha com E mídia. você tinha algum dinheiro guardado para fazer isso? Nada. Eu sempre fui digital influencer. Hoje em dia eu não sou mais. Mas com os trabalhos que eu fazia eram muito pouco. Era muito pouco o valor que eu recebia, porém o valor que eu conseguia, eu abri o meu MEI, depois abri o meu CNPJ. Aí eu consegui fazendo esses freelances assim. E com o dinheiro que eu recebia do audiovisual quando eu tava sozinho, eu guardava. E a partir daí, com os trabalhos chegando, eu comecei a conseguir fazer mais esse funil, sabe? Cara, eu vejo no audiovisual que tem muita gente também que se empolga também às vezes, né? Você pega um freelance, por exemplo, e o cara às vezes te cobra um valor que para um determinado serviço vale bem a pena, mas para outro tu fala assim, cara, eu vou ter que vender o serviço, pagar ele, pegar do meu bolso para completar, para pagar o que ele me cobrou, cara, porque ele tá me cobrando mais do que o que eu vendo. Uhum. Aí eu fico assim, pô, será que eu que tô vendendo errado e ele tá me cobrando certo ou é o contrário? Cara, depende, porque o meio do audiovisual ele é bem hiperfaturado mesmo. Sim, mas assim, tem pessoas que nem comprovação do serviço ela tem. É, aí fica mais complicado. Pode ser que o olho da pessoa possa estar se abrindo demais. Você tem que cobrar da forma que você trabalha. Se você entrega uma excelência, você obviamente vai cobrar uma Aqui, excelência. eu lembrei de uma situação aqui não do podcast, mas do estúdio, que a gente vendia um determinado corte dinâmico, né? Uhum, sim. Cara, eu falei assim, pô, não compensa eu vender, porque o preço que o cara me cobra pra fazer A edição. o preço que ele me cobra pra fazer de uma edição de um corte é o preço que eu vendo. Como é que eu vendo? Vou Ah, só passar cliente? Não faz não muito tem lucro. sentido. Então Não vamos faz fazer só o sentido. corte simples, é o corte mesmo do podcast, entrega, acabou. E hoje em dia Porque o sai Simples caro. funciona muito. Funciona muito. Sim, Se você sim. legendar o vídeo, você colocar a logo do seu podcast, cara, é incrível. É É. algo maravilhoso. Não precisa ter um monte de acrobacias E dentro você do vai vídeo. pesquisando e descobre que tem IA que faz isso, e aí a Não, e gente hoje em parte dia o pra. minimalismo Isso é ele mais tá muito barato. em alta. É. Então, quanto mais simples, melhor. O simples ele vende muito rápido. As pessoas elas querem passar esse tipo de imagem, né? De ser simples, básico, ser mais clean. Então, quanto mais clean você fizer, melhor. E aí você vai conseguir. Você mesmo pode fazer dentro de casa e vender, entendeu? As pessoas às vezes querem chegar num nível, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Às vezes não precisa. Vai O vender. básico ainda funciona. Funciona demais. É. Funciona demais. Garoto de 21 anos me ensinando, tá vendo? Não, mas é cada um tem a sua área. Você vai me ensinar em muitas coisas. Não, você tem total razão, cara. Eu concordo plenamente contigo. Mas o simples, ele é muito bonito. É. Tantos os jobs que eu faço, independente da marca que Eu acho que é tudo seja. modinha também, né? Tem aquele momento que você vê os altos influenciadores fazendo um monte de coisa e tal. Daqui a Uhum. pouquinho os caras estão ali com uma edição de casa, de celular, de iPhone, Não, né? mas eu acho que o simples, ele sempre vai ser a base. Sempre vai vir alguma coisa que vai estar na moda, óbvio. Mas depois sempre vai voltar pro simples. Porque a moda vai acabar. A Sim, moda é. vai durar, vai ser um alcance, vai ter um pico, pum, vai voltar pro simples. É, Então, se você continuar no simples, o simples vai continuar vendendo e vai te dar retorno que você nem imagina. verdade. Independente de qualquer coisa, os jobs que eu faço, os trabalhos que eu faço, todos eles, as marcas pedem algo simples. A não ser que seja algo com motion, alguma coisa para comercial, aí é diferente. Aí você tem uma equipe muito maior. É, mas aí eles pedem simples também, porque eles também depois podem editar, né? Se você já mandou editado, eles não tem muito Então, o que geralmente eles não editam. Ah, é? Geralmente a gente faz todo o trabalho. Eles Ah, que pedem pra gente maneiro. refazer, eles pedem pra gente fazer esse tipo de alteração que eles pedem. Mas é muito difícil a marca em si ter a sua equipe de produção de audiovisual. Pode ter de social media, que é, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Ele é um social media, ele está me acompanhando no local. Então, geralmente, por exemplo, a Globo, ele tem os seus próprios funcionários. Mas existem momentos, existem premiações que eles precisarão de freelance. E aí, às vezes, podem contratar uma produtora ou contratar freelance mesmo. Mas geralmente eles preferem um simples. Na maioria das vezes, 95% das vezes é o simples que Cara, eles pedem. eu lembro quando nós começamos, a Diana tinha uma social media, eu não vou falar o nome dela, né? Porque eu nem lembro também. Mas era engraçado que os serviços que ela cobrava,
Cara, que tu olha hoje que é tudo tão. Vou desvalorizar a profissão, senão o cara vai até me tacar alguma coisa ali, né? É importantíssimo e vale. Mas assim, os serviços que ela cobra hoje, você com um pouco mais de conhecimento, você vê que não é um bicho de sete. Não é tão simples. Uhum, Mas não é um bicho de sete cabeças você uhum. fazer. Sim. Entende? Mas aí também acho que eu concordo plenamente. Dá pra fazer. Claro que tem uns que são mais, né, trabalhados. Uhum, Mas aí entra a questão do tempo, né, também da pessoa. Às sim. vezes a pessoa não tem o tempo de ir lá pesquisar, fazer, postar e tal. Então, Eu acho que vem também existem pessoas selecionadas aqui na Terra, que eu acredito, que nasceram para ser criativos. Todos nós somos filhos do Criador, né? Somos filhos de alguém que cria. Então todos nós somos criadores. Mas existem pessoas que nasceram para criar para outras pessoas. Então quando isso acontece, a pessoa começa a investir em si mesma, algo que a gente não faz nesse lado. Então quando isso acontece, ele traz uma ideia nova, traz algo que vai vender, traz algo que vai revolucionar o Porra, seu às vezes é algo que tá negócio. na tua cara e tu não olha. O cara vai falar, pô, mas tu já viu isso aqui? Eu, não, já, mas não, Mas às vezes não, não é só pra... fazer assim, ó. Mas às Aí vezes eu, não é nem pra você caraca. entrar nessa parte. Sim. Às vezes é pra você entrar na outra etapa, no outro passo, né? uhum. Mas o criativo, ele é algo que dá muito resultado. Então, às vezes a gente tem que investir, mesmo a gente não precisando, vamos botar assim, ou então achando simples, fácil de fazer, é totalmente diferente quando vem de alguém que cria, de alguém que pensa, de alguém que analisa, que vive aquilo. É diferente de você não viver. Você sabe fazer, mas você não vive, você não mergulha naquilo. Não é o seu nicho. É muito É diferente mesmo. diferente. Ô, Judá, em relação, você falou aí da tua fé e tal, da tua Uhum. crença. Em relação à fé, ela te impulsiona ou ela te limita em determinadas situações, você como CEO de empresa? Você recorre antes de tomar uma decisão? Sim, com Sempre? certeza. Mas eu acho que a fé, ela não limita. Não é a fé que limita. Eu acho que é aquilo que tá dentro de você. A fé, ela nunca vai limitar você. A fé, ela sempre vai ver algo que você não está vendo. Então, se você ver um sim, a sua fé às vezes vai dizer não. Porque é dentro de você, é o Espírito Santo que tá dizendo aquilo. Então, não é que ela te impede, mas ela te mostra a verdade. Mas e aí, nessa decisão aí? Eu ouço sempre o Espírito. Ah, é? Aham, com certeza. Com certeza, eu não sou maluco de eu decidir pela minha cabeça, eu não faço isso. Porque é o espírito que tá dentro de mim que vai Você fazer eu toma alguma avançar. decisão Precipitada? precipitada ou. Ó, vou te vender essa caneca aqui agora, compra. Ah, com certeza. Se eu gostar dela, eu vou comprar. Mas eu falei a caneca, você desvalorizou achando que ela era uma coisa. Vou te Não! vender um prédio, pronto, um prédio. Você vai pensar, você vai orar, vai Isso, buscar isso antes de aí. tomar uma decisão maior, né? Sim, com Se certeza. for algo pequeno que você vai no impulso, sem Não, às problema. vezes algo pequeno pode ser algo grande lá na frente. Às vezes eu posso comprar algo que seja uma caneca, mas lá na frente pode ser a fábrica da caneca. A gente teve alguém que, eu não vou lembrar quem foi, porque é tanta gente que vem e fala, né? E que ela fala que tudo que ela vai fazer, ela primeiro ora. Uhum, isso aí. E se ela não sentir paz no coração, ela não dá um passo à frente, cara. Cara, pra você ter noção, a primeira vez que eu fiz, que eu não fiz isso, que eu não orei, que eu não botei diante de Deus, eu me ferrei de uma maneira tão grande que eu quase fali. Sério? Sério. Pra Deus mostrar que sem ele, você não consegue. E é verdade. Porque chega um momento, principalmente eu tenho 21 anos. Imagina você com 21 anos começar a se atar com celebridades, famosos, políticos, pessoas muito grandes do Se seu empolga, meio. não tem jeito. Você começa, caraca, como assim? Em 3 meses, em 4 meses, o que tá acontecendo? Você começa a ver com outros olhos. E aí Deus tem que fazer alguma coisa, porque você vai tomar uma decisão precipitada nesse caminho, com certeza. Principalmente, mesmo que eu tenha muita maturidade, eu ainda tenho 21 anos. É muito diferente pra mim. Eu nunca tive essa realidade que eu tenho hoje. Eu nunca vivenciei o que eu tô vivenciando hoje. E partindo de mim, partindo de Aí algo que você Deus não me tem uma deu. referência de pai e mãe dessa vivência, né? Então, de grandiosidade, eu até tive. Meus pais já tiveram muita condição muito boa, mas eu era menor, eu não tinha consciência do que estava acontecendo e do que acontecia, né? Mas a primeira vez que eu fiz uma decisão precipitada sem colocar na mão de Deus, eu quase me ferrei. Nunca mais. Esquece. Mas foi o quê? Foi de sociedade? Foi de sociedade. Ah, Foi. E foi um dinheiro alto. Não gosto de falar valores, mas foi meio milhão aí. Quase me matou. mas conseguiu não levar adiante. Aham, consegui não levar adiante. É. Você se considera um case de sucesso? Quer que eu responda? Não. Eu posso responder. Eu não considero ainda a Alaska um case de sucesso. Por quê? Porque, pra mim, um case de sucesso, ele
traz muita coisa com ele. Por exemplo, muita bagagem. Eu não tenho tanta bagagem. Muita referência. Eu sou referência para muita gente, muitas empresas. Mas o meu objetivo é alcançar o Brasil. Então, quando eu alcançar o Brasil, eu vou falar, caraca, é um case de sucesso. Todos almejarão estar. Todos terão essa vontade de estar dentro do negócio. Algumas pessoas hoje têm, mas não são todas que batem o olho e que falam, cara, que isso? Tá. Então, pra mim, quando isso alcançar... E como é que você chegou? Porque, assim, uma pessoa te viu, te deu uma credibilidade, mas não é só isso. Como você chegou até onde você tá agora? Como você se movimentou para isso? Cara, foi muita network. Mas assim, partiu de mim. Quando eu comecei a fazer esses serviços pra ele, eu comecei a entrar em outros ambientes que eu não entrava. E pra mim foi muito difícil, vou ser sincero, porque eu, sendo cristão, estar em meios de festas, né, que não condizem com a minha religião, é muito complicado. Mas eu entendi o propósito ali naquele momento. Falei, não, se eu estou aqui é para algo maior, não é para eu permanecer aqui. Então ali eu comecei a fazer muita network com muitas pessoas que começaram a querer o meu serviço e a gostar da minha mente, de evolução, de maturidade, de visão e de liderança. E eles começaram a me colocar com outras pessoas. E como você foi atrás desses contatos, assim? Então, por exemplo... Você procurou aonde? Vou dar um exemplo para você. Eu queria chegar em um CEO de uma das maiores produtoras de eventos do Brasil. E aí, o que eu fiz? Eu falei, como que eu posso chegar nele? Eu trabalhei 1 ano em uma escola lá em Camboinhas. E quando eu trabalhei lá, tinha um cara no TI. E eu não sabia que ele era DJ. E quando eu saí de lá e comecei a trabalhar nesse meio, eu soube que ele era DJ e trabalhava para esse cara. Falei, cara, é agora. É o único meio que eu tenho. Entrei em contato com esse cara e fiquei 3 meses indo pro local dos eventos com ele até o cara me ver. Fiquei lá. Mas o cara ia, mas Não não... falava comigo. Porque os caras são Quem bem sou eu? grandes, Quem sou eu? difícil. Pô, o cara esquece, o cara faz os maiores eventos do Brasil, é ele. Falei, cara, preciso eu chegar nele. Depois de 3 meses eu consegui chegar nele. Mas, por exemplo, no início foi fazendo essas Engraçado, cara. reuniõezinhas Você é pequenininhas. bem jovem, né? Você usou uma palavra aí que a gente já até fez um podcast voltado para isso, network. Mas você vê como é que as crenças, elas são limitantes em faixa etárias de idade, né? Esse tipo de atitude que você teve, que eu hoje vejo como network, super assim, cara, eu fui atrás do meu objetivo, do meu propósito, e eu tinha que fazer essa conexão para chegar ali. Na minha época, os meus pais poderiam falar assim, ou amigos, você tá, vamos usar um termo chulo, tá? Uhum. Babando ovo, Sim. puxando saco, que a gente escuta muito no CLT, puxa saco. Uhum. E eu fico assim, cara, não é, irmão. Existe, mas são coisas totalmente diferentes. Você vai atrás de algo que é para crescer o teu negócio e é para startar coisas melhores na tua vida. Não é ficar ali bajulando sem nenhum conteúdo, sem nenhuma coisa. Depende do propósito da Isso. procura, né? E a pessoa foi até a Elisete que teve aqui, ela é palestrante muito sobre network. E ela fala, cara, e quem procura, quem quer, tem que dar primeiro o CD. Então, assim, você quer fazer network comigo, mas, pô, tu não me dá nenhuma caneca? Você nem se aproxima de mim, tu vai chegar. Aí, você contando isso, agora eu lembrei dela falando, porque você fez todo o processo que ela fala. Você chega, você conecta com a pessoa, ficou 3 meses ali e tal, pra poder chegar até o fulano. Não, Isso é muito foi maneiro, muito cara. complicado, porque eu passava 10 horas dormindo na semana, contabilizados. Então eu dormia 2 horas, 1 hora, 3 horas por dia, porque eu ficava virando. As festas, elas são à noite. E eu não gosto de festa, então eu ficava sentado dentro do camarim, só esperando. Ele entrava. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E é isso. Aí já começa a apertar a mão. E aí, tudo bem? Você de novo? Tá? E aí vinha uma pessoa relacionada com ele, aí, pô, tudo bem, eu sou Judá, sou aquilo. Aí o cara fala assim, pô, o que esse rapaz faz aqui? Cara, eu não sei, ele tem sempre. Você sabe, mas Foi tipo isso. E aí eu consegui chegar nele, mas, por exemplo, as outras networks que eu fiz foram através de pessoas. Mas o que ele abriu de interessante pra você? Então, naquele abril de interessante pra mim, ele consegue me conectar com todas as marcas que eu quero. Então, a gente está ainda em um processo de sociedade. Mas eu creio que ele me abrirá muitas portas.
Uhum. Mas já tem muita coisa avançada. O que eu precisei fazer, eu já fiz. As coisas já estão acontecendo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando eu fui me conectar com um empresário de uma das maiores influenciadoras hoje do Brasil. Eu tava em São Paulo com a minha sócia. Aí a gente Eu foi. recebi aqui no ponto eletrônico, me perguntaram assim, quem é? Você fica falando as coisas assim, as pessoas ficam perguntando, cara. Pô. Pô, complicadíssimo falar, senão eu falaria, porque eu sou muito boca aberta. É. E aí eu tava fazendo crossfit, eu sou crossfiteiro. E falou que na próxima vez ele vai falar, pessoal. Quem é? Vai dar o nome aí. Bem, Da próxima vez ele vai falar o nome. Pronto. vocês me verão uma foto. Pronto. É. E aí eu fui fazer meu crossfit e vi ele. Falei, pô, conheço ele de algum lugar. E, pô, Alphaville, Moema, esquece, é só galera alta. Aí eu cheguei pra minha sócia e falei assim, quem é ele? Aí ela, é tal pessoa. Pô, conheço ele de algum lugar, já vi ele em algum lugar. Pum, saí do meio do crossfit, tá. Vi o nome dele, vi quem ele era, falei, beleza. Quando terminou, eu cheguei até ele, tava com a assessora dele, com o pessoal filmando ele no meio do crossfit. Falei, cara, tudo bem, eu sou o Judá, eu sou CEO disso, daquilo. Tem como a gente fazer uma reunião? Ele tem. Beleza. Semana que vem, ou seja, ele falou assim, na semana que vem a gente faz essa reunião. Eu tive que voltar pra São Paulo e eu tenho também uma sede em São Paulo, fica na Faria Lima. Falei, pô, me encontra então lá no meu escritório. Esquece, ali a gente já fechou um contrato. Então as coisas podem ser muito rápidas, mas também podem demorar muito. Pode demorar uma semana ou 3 meses. Depende muito do qual é o propósito de Deus ali, entendeu? O negócio é você estar conectado com a pessoa certa, E no não lugar ter certo, vergonha. na hora certa. Não ter vergonha. As pessoas, eu duvido que outra pessoa iria até ele pra perguntar qualquer coisa relacionada a isso. É muito difícil. É muito difícil. Eu tive coragem. Você acha que eu não falei, cara, não vou? Ele vai falar, não, não vai dar certo. Eu acho que só dependendo do cara, ele vergonha. fica até surpreso, né? Porque ele É. vai achar que, tá, não, eu quero só tirar uma foto contigo e tal. Ah, não, beleza, tá. Não, nada disso. E olha que ele é bem famoso também. Mas eu falei, não, eu vou. O não eu já tenho, aquele ditado, o não eu já tenho. Eu fui atrás do meu sim, consegui. Cara, você tá falando de sim. Você já precisou na tua carreira, né, como CEO, dar um não categórico para alguma determinada situação ou para uma atitude de algum funcionário ou para um contrato que te lembre? Até hoje, eu não dei um não em relação ao contrato. E também nunca recebi um não em relação ao contrato. Já recebi não em outras coisas. Em relação ao funcionário, eu sou muito tranquilo, eu sou muito de boa. Todo mundo me adora por causa disso. Porque meu funcionário chega e fala, pô, Judá, vou ter que ir, sei lá, no médico, vou ter que fazer qualquer coisa. Posso chegar a tal horário? Pode, com certeza. Por quê? Qual é a minha questão? É só me dar o pronto. Só me dá o pronto. Porque, pô, uma marca, a Fini contratou a gente, precisa de algo até dia tal. Se a pessoa não me entregar, eu vou querer saber o motivo. Porque a empresa é do Judá. Então, o pessoal vai chegar até mim, não vai falar, foi um funcionário da parte de TI que fez isso. Não, é o Judá. Ô, Judá, rapidinho, esse contato é direto com você? Das marcas, É. primeiro passa pra minha assistente, depois da minha assistente passa pra minha diretora de marketing, aí vem pra mim. Aí eu faço a parte de contratação junto com a minha parte jurídica e administrativa. Você que analisa tudo. Eu que analiso todos Tudo os passa por contratos. você. Tudo passa por mim. Ah, Tudo. maneiro. E aí, então é muito difícil eu dar um não. Muito difícil. Eu até tenho que aprender um pouquinho a dar um não, porque quem não dá não, tá, gente? Não é saudável. O não é saudável demais. Tanto que eu não dei um não e acabei me ferrando, né? Então é muito difícil eu dar um não, mas é muito necessário muitas vezes. O dia que você for pai, você vai ver o quanto o não é importante. Quanto ele vai fazer parte da sua vida. O quanto ele ensina. Cara, então, eu tenho um irmão de 3 anos, né? Caraca. Que eu tive que quase ser pai dele, porque meu pai ele passou por uma fase muito complicada de saúde. Ele ficou de cama. Minha mãe teve que cuidar dele. Então eu tive que dormir com meu irmão, que tinha 1 ano, aí dar mamadeira, acordar de madrugada, ficar com ele, ficar o dia todo com Foi ele. meio pai. Pô, foi E complicado. como que é essa pressão de ter que cuidar e sustentar uma família, assim? Como você lida com isso? Depende Se muito. torna uma motivação pra você? Como você faz com Cara, essa situação? é uma pressão, óbvio. Acho que pra qualquer pessoa que tem que sustentar uma família é uma pressão, é uma responsabilidade muito grande. E pra mim não é diferente. Eu sempre fico pensando, né? Às vezes passo noites acordado, falando, caraca, como que eu vou fazer isso, como fazer aquilo. Depende muito do mês, né? Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande dentro de mim em relação a tudo que eu faço. Então, sempre que acontece alguma coisa que eu falo, caraca, como que eu vou agir aqui?
Eu passo noites acordado. Você pensa naquilo que pode dar errado? Com certeza. Ah, é? Com certeza, em tudo. Tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, como que eu posso fazer, alternativa A, É, alternativa mas esse B. tipo de pensamento é mais pra você não cometer erros, né? Uhum, sim, mas é uma responsabilidade muito grande você ter que pagar colégio, pagar plano de saúde, pagar aluguéis. Eu pago hoje 5 aluguéis, eu pago o condomínio, eu pago tudo, tudo. E é uma despesa muito alta. Você tem uma empresa e tem que sustentar a sua família. É muito grande. Então, você acaba tendo esse tipo de preocupação. E a preocupação, às vezes, gera uma ansiedade, dependendo do estado que você esteja. Mas eu sempre levo para um lado muito positivo tudo. Porque eu amo minha família, eu amo estar com eles. Eu poderia muito bem estar morando sozinho, fazendo o que eu bem quisesse. Verdade. Mas eu acho que eu vou entrar até em depressão se eu fizer isso. Que a minha família, ela acorda numa alegria tão surreal, é tão legal, tão bom estar em casa. Eu falo, cara, pra quê? Eu não tenho nada que possa me impedir aqui dentro. Eles não- Terá uma hora que será Com necessário. certeza. E é uma hora que eu estou me preparando para. Aham. Mas por enquanto, eu tô falando, cara, eu gosto de estar aqui, eu amo estar com eles. Mas haverá momentos que eu vou ter que sair. Mas tá tudo Seguir o bem. rumo. Cara, o feijão e arroz da esposa é bom, mas o da mamãe é bom pra caramba. Aproveita, vai Eu acredito. gastando, vai lá, não dá. Fica ali ainda nas asas só um pouquinho. É. Sempre que, pô, preciso de um abraço daqui. Deixa eu fazer te dar uma lembrança aqui. Eu não esqueci, eu deixei pro final porque eles vão falar que eu esqueci, mas eu não esqueci, entendeu? Isso aqui é uma lembrança nossa. Ah, que legal. Uma camisa Uma do Eu e camisa. Ela podcast. Quando você for utilizar lá, marca a gente nos stories. Com certeza. Isso aqui, ó, para você que tá aí assistindo a gente, não adquiriu ainda a mentoria ágil da FA Investimentos, vai lá, corre lá. Tem aí, o Pedro vai colocar na edição um QR Pra Code anotar as para você receitas. anotar suas receitas aí. Não precisa anotar despesa, não. Um bloquinho de anotação da FA Investimentos para você. Se Maneiro. quiser, você já deve saber aplicar seu dinheiro bem, né? Mas se quiser uma ajuda, a FA tá aí para te ajudar. Show, perfeito. Sempre é bom ter ajuda. Obrigado. Cara, empreendedor jovem é para todos? Ou é só um privilégio de raros, exceções? É para todos. É. Uhum. Quer trocar água comigo? Porque eu acho que essa água aí deve estar abençoada agora. Nada, que isso? Não, é para todos sim. Como eu te falei, eu não tinha uma pessoa, então uma família que pudesse me ajudar financeiramente, né? Obviamente, se eu pedisse, eles fariam o possível, mas eu saberia as consequências para eles. Então, depende muito, porque existem pessoas que são, desculpa a palavra, mas muito miseráveis, né, na parte financeira. A gente tem uma parte da população que é miserável, né? A gente não fala muito, mas é a realidade. Uhum. O pior que Então, esse daí pra mim é só o mental. O miserável mental. uhum. Cara, esse também, nossa, mãe. Porque às vezes tem muito dinheiro, mas é miseravelmente Porque na você mente. pode ser um miserável sem ter a grana, mas mentalmente você é evoluído. Uhum. Por o contrário é mais difícil, cara. É isso. Nossa, mãe. É para todos. É. Todo mundo pode começar jovem. Depende da mente que você está. Depende da mente que você tem. O que gera, o que te impulsiona a fazer, sabe? Aonde você vai procurar os caminhos? Como que eu vou começar? E procurar. Hoje em dia a gente tem muita acessibilidade. A gente não pode falar que o Brasil hoje tem esse acesso à internet porque é mentira. Não é todo mundo que tem. A gente tem uma ilusão. Nós vivemos numa bolha. Nós vivemos em muitas sociedades que é uma bolha. Então, quando a gente começa a pensar em outras regiões do Brasil, as pessoas não têm esse acesso fácil ao telefone. A gente abre aqui, como que eu faço isso, como eu faço aquilo, principalmente com a inteligência artificial hoje, que tem todas as respostas aqui quando você perguntar. Mas eu acredito que mesmo aquelas pessoas que são miseráveis de mente ou então financeiramente, elas conseguem alcançar algo. Isso é notório. A maioria dos milionários do Brasil, até quem eu conheci, vieram de baixo, vieram do nada, não tendo nem o que comer, não tendo nem o que vestir. Então, para mim, nada é impossível. Um jovem ele pode começar, uma criança ele pode começar, com certeza. Depende muito do propósito e da mente que tá alienada, entendeu? Então eu preciso que as pessoas entendam isso, que todos podem começar. Eu comecei com nada também. Se você fosse dar uma dica para um jovem agora que tá assistindo a gente, sei lá, seus 15, 17 anos e quisesse começar no digital, por exemplo, você tem alguma dica, alguma direção? Cara, queira começar no digital hoje, acho que qualquer coisa que você entrar no digital pode dar bom. Em qualquer área. TI, tráfego pago, social media. Hoje em dia todo mundo precisa de social media, todo mundo precisa de filmagem. Você não precisa ter um iPhone. Você tem que começar, tem que fazer.
Nem que não precisa ter um valor absurdo os seus serviços. Pode Isso ser é um valor maneiro que tu falou, tranquilo. não precisa ter o iPhone. Porque as pessoas acham que É. precisa ter um iPhone. Não, Mas e- qual seria a dica para se diferenciar do mercado? Porque tem muita gente. eu acho que, vou ser sincero, pra mim existem pessoas que já têm esse diferencial, tá? Mas, Inato. já nasce com esse diferencial. Mas, se você percebe que você não tem, é começar a andar com pessoas que têm. Quando você anda com pessoas que têm diferencial, você começa a ter a atitude que elas têm, a pensar como elas pensam. É só você ver uma criança que nasce rodeada de adultos, começa a falar como adulto, começa a ter ações como adulto. É a mesma coisa, gente. Quando a gente começa em algo, nós somos crianças. Então, se a gente tiver alguma oportunidade de estar com alguém ali naquele momento que tenha vencido ou que está vencendo na vida, tenha conhecimento, consegue aprender com ela, vá e fique perto dessas pessoas, que ali você começará a ter um diferencial também. Porque é o que eu falo da criatividade. Quando você está perto de pessoas que têm esse tipo de pensamento, essa criatividade, que nascem com isso, você começa a ter outro aprendizado. Você começa a tirar dali outra coisa para fazer. Você não precisa fazer aquilo que a pessoa está fazendo. Se a pessoa tem um investimento, ou então tem uma imobiliária, tem um podcast, tem qualquer coisa, dali, dos assuntos que são falados naquela roda, você pode tirar algo para você, em outro nicho, mas com atitudes e ações que eles fazem. Uhum. Isso Então, faz muito sentido. né? Porque a partir É daqui pode aquela sair várias do coisas. ambiente, né? Ser cercado de 5 pessoas, você vai ser a sexta, para tanto que faz o nível, né? Se é um Exatamente. nível abaixo, você vai descer, né? Exatamente. Então você, eu não tenho dinheiro, não tenho mesmo, não sei como começar. Cara, você pode muito bem ir até um empresário, sei lá, que tem uma padaria, que tem uma confeitaria. Começa a falar com ele, começa a se relacionar com ele. Oi, tudo bem? E aí? Um pãozinho, vê um pãozinho aí, vê um café. Começa a falar com ele. Certeza que dali sairá algum aprendizado. E dali você já vai estar com outra mente para chegar em outras pessoas, para fazer outras coisas. Tudo tem um caminho, é só você ver os caminhos que você tem, as possibilidades que você tem aqui. É isso. Você falou do gestor de tráfego. O gestor de tráfego, ele, para mim, né? Ele acabou sendo mal interpretado, porque assim, a gente antigamente acreditava que é só fazer um tráfego disso aqui que vai vender pra caramba. E a gente sabe que não é assim. Mas uma das estratégias, né, que eu já assisti algumas aulas, ele fala justamente o que você falou. Cara, você pede pizza onde? Ah, pede sempre no mesmo lugar. Você já viu se o cara tem um tráfego, se ele tem um bot que atende? Você já viu se ele tem um serviço de página de vendas, se ele tem. Então, assim, tem serviço pra caramba. Só é saber Uhum. a maneira de chegar e não ter vergonha também, né? É, eu A acho que isso vergonha impede muito é. a vergonha de receber um É. não. Mas você pode receber muito sim. E um sim que você receber pode mudar a tua vida. É verdade. Uma oportunidade mudou a minha. Um sim mudou a minha. Um sim de Deus mudou a minha vida, entende? Então, além disso, eu não tô falando somente da parte de religião evangélica, mas no que você acreditar. Acho que a fé, ela literalmente ela move Move, montanhas. move. Em qualquer ramo, em qualquer parte, em qualquer religião que você estiver, você precisa estar firmado em algo. Para mim, o corpo e o espírito, eles precisam estar alinhados para você conseguir atingir o que você precisa. Não adianta você estar com o seu corpo bem, a sua mente e o seu espiritual ruim. Não existe isso. Aonde está o escape? Entende? Não tô falando escape em momentos ruins, mas em momentos bons. Às vezes a gente tem uma vitória, tem uma conquista, mas não tem com quem compartilhar. Às vezes as pessoas se esquecem que você não precisa compartilhar ela com ninguém. O espiritual, ele sempre consegue consumir o corpo. Isso é incrível. Porque você não vai precisar de mais ninguém. É engraçado isso. Ou é sério? Você, quando tá bem do espírito, o corpo ele flui. É óbvio, se você estiver bem do corpo, juntar, conectar, maravilha. Mas o contrário, não. Não, Você pode não estar dá. muito bem em corpo físico, mas se o teu espiritual tiver abalado, e a É gente isso tem um aí. monte de exemplos assim de famosos, Uhum, são depressivos, tomam tarja preta pra dormir, que não sei uhum. o quê. Faz total sentido, O né? espiritual, ele alinha. Ele faz toda a conexão com o corpo, com a mente. É. E a gente precisa ter consciência disso. É muito. A gente só fala de prosperidade, né? Só prosperidade, prosperidade. É, e a prosperidade sempre é valor, né? Sempre, É. É. É engraçado isso, né? sempre nessa região, sempre nessa área. É. E a gente precisa saber o que é prosperidade em si. Prosperidade, ela move você. É igual quando a gente consegue, a gente tá num ramo de cantores, as pessoas querem alcançar notas altas, querem alcançar notas inalcançáveis. E eu ouvi uma vez da Kelly Clarkson, dentro de uma entrevista, que ela falou assim: o maior cantor é aquele que te move.
não é aquele que alcança as maiores notas. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente quer alcançar um perfeccionismo ou então alcançar aquilo que a gente não consegue só pela aparência, só para mostrar. E não é assim que funciona. Nós precisamos realmente entender o que é prosperidade. É prosperidade no espírito, prosperidade na alma, prosperidade em cura, prosperidade na família, riquezas. Tô falando de riqueza de tesouro, dinheiro. Riqueza, você está bem na sua família, sabe? Você acordar feliz, acordar bem, acordar disposto para viver. Porque sem isso você não consegue nem alcançar o que você quer. Entendeu? É isso. Ele acaba sendo consequência, né? Total. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E aí, Só amor, isso. tudo bem? Mais alguma pergunta? Não, pra mim é finish. Cara, muito obrigado. Muito Eu ia bem, falar, vocês. voltando só na última pergunta, né, do diferencial, eu ia perguntar se precisava ter o nome de Judá também. Pra ser mais diferente Não. aí, entendeu? O seu nome é escolhido pra algo, querido. Tem isso não. Mas não precisa. Não precisa não. Precisa disso não. Cara, foi uma honra, um prazer te conhecer. A gente já Obrigado. tentou marcar uma outra vez, mas acabamos não conseguimos aqui devido à Nada, nossa agenda. tranquilo. Mas, cara, eu tô, assim, já fiquei surpreso com o teu histórico, né? Olhando, lendo e vendo tudo que você já fez, assim, tô admirado, cara. Parabéns, cara. Amém. Deus continue te Obrigado. abençoando aí sempre, 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 cara. Tenho certeza que até aqui esse podcast vai alcançar muitas pessoas, muitas fronteiras. O importante é ficar continuando, né? Sim. O importante é continuar Com no certeza. propósito. E vocês são Por mais que maravilhosos. seja muito difícil às vezes, né? Eu acredito. Eu Às vezes acredito. você tá naquele propósito ali, naquele processo e fica, e aí, acredito. vai, não vai, para, não para, Sabe que eu segue, ouvi- continua, tenta outra coisa. Eu vi semana passada, Deus ele não tá no final. Deus ele não tá quando você conquista. Deus também não tá no início. Eu ia falar que tava no início. Tá Tá na no meio. caminhada. Porque é na caminhada que você sofre, É, é na É. caminhada que você quer desistir. Verdade. É na caminhada, é no propósito, é no processo. Que lá você já conquistou. Ali você já iniciou. Mas e o meio? Quem vai É. te ajudar? é ali É que isso você aí. aprende. Então continua. Eu acho melhor parar esse podcast por aqui, porque a Tiana vai Pra ela começar a chorar. Chorona. Eu também tô. Eu tava aqui É, quase. é. Ela vai começar a chorar e não vai ficar legal, porque a gente já tem um histórico. Sabe aquelas plaquinhas de empresa? 3 dias sem acidente. Aqui é tantos dias sem choro. Então, E eu sou muito chorão também. podcast sem choro. podcast sem choro. Bota uma plaquinha dessa aqui. Pessoal, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de mandar para alguém que de repente está querendo empreender, que está no processo, que está Isso na aí. caminhada, né? De repente para se inspirar um pouco aqui nessa história do Judá, que é uma história incrível mesmo. Então, não esqueça de compartilhar, de deixar seu like, deixar o seu comentário e também de seguir o Judá Isso aí. ou a empresa, né? Pode Alasca. ser. @Alasca Mídia, Alasca Assessoria e o meu pessoal, o Judá Capajo. Isso aí. Não esqueça de ir lá. Obrigada. Se inscreva no canal também, segue a gente também, não esquece, hein? Isso mesmo. E aí tem o nosso Instagram. É. Porque Arroba- a gente nunca fala do Instagram. @podcast eu e ela. Isso aí, vai lá. Valeu, pessoal. Beijo.